Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o capítulo 12, né? Esse capítulo 12 ele é bastante interessante por conta dos itens que ele traz, né? Ele começa lá, pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, e aí esse tema que a gente vai tratar hoje, se alguém vos bate a face direita, apresenta-lhe também a outra. Né? Aí ele vai falar sobre a vingança, o ódio, o duelo. Né? Então, é um capítulo que traz para nós, que estamos aqui desencarnados, lições de bem viver, como todo o Evangelho. Mas nessa parte ele me parece bem específico, né? Porque ele vai tratar praticamente, olha só, né? Jesus disse há mais de 2000 anos atrás, praticamente o que a gente vive hoje. Porque a gente vive achando que temos inimigos, criando inimigos, vamos dizer assim, nos irritando facilmente com tudo, né? Então nós estamos num período assim, como diria no palavrear da minha mãe, periclitante, né? Minha mãe usava bastante esse termo. Então, hoje em dia, como as palavras de Jesus estão atuais e como a gente pode trazer ela para o nosso dia a dia, né? Independente de se for no nosso dia a dia, dentro do trabalho, em casa, na internet, né? Esses temas são muito atuais, muito mesmo, né? E aí nos leva, né? A pensar um pouquinho, a questionar, né? O que quis Jesus nos mostrar quando elencou essas falas, esses ensinamentos, né? Aí a gente para e fala assim, bom, se ele elencou esses ensinamentos, se ele veio, mostrou, falou, deu ênfase, é porque a gente precisava e precisa, né? Então vamos trazer para cá, e precisa, né? E aí a gente começa a pensar, o que faz a gente querer tanto revidar uma ofensa? A gente sempre se sentia ofendido, às vezes com as menores coisas. Às vezes as pessoas falam alguma coisa pra gente e a gente já leva para o outro lado. Às vezes a pessoa nem está falando e a gente já, né? E aí Jesus já dizia, né, que os maus olhos são nossos, né? Então, a gente é muito suscetível a qualquer problema com o outro. Por quê? Que sentimento é esse que faz a gente ser tão sensível a todas as reações dos outros? Jesus nos disse que é o orgulho e a vaidade, a prepotência, que são, né, a vaidade, a prepotência, elas são o quê? Filhas do orgulho, né? Ela tem todo o seu, vamos dizer, o seu início no orgulho. Mas todos nós somos orgulhosos. Alguns mais, outros menos. Todos nós temos o nosso orgulho, né? Então, o que muito se fala é no tal do orgulho ferido, né? Fulano feriu meu orgulho. Fulano fez isso. Fulano fez aquilo. Então, por que Jesus nos chamou a atenção para isso? Quando eu disse lá no começo que esses eram ensinamentos de bem viver.
Por quê? Porque quando eu foco no outro as minhas emoções, o problema é de quem? Meu. E eu estava vendo aquela menina que dá umas palestras, a Lete, parece? Anete Guimarães. Anete Guimarães. E ela é meio que cientista, né? E ela estava falando umas coisas, eu falei, olha só, né? A reação que nós temos no nosso organismo quando nós sentimos raiva, medo, todos esses sentimentos ruins, ela na maneira científica dela expressar, ela diz que tem neurônios que saem e que vão diretamente se encaixar nos nossos, nas nossas defesas do organismo. Aí encaixa ali e aí é uma reação em cadeia. Fígado, baço, coração, há uma reação em cadeia. E Jesus falou o quê? Para nós? Que esses sentimentos nós não deveríamos levar em conta, que a gente deveria superar. E ele fala toda boa nova que ele traz para nós, ele enfatiza isso, o perdão, não é verdade? Então a gente precisa entender que nós somos os primeiros prejudicados quando essa onda, porque é uma onda, vocês já sentiram isso, gente? Vocês já sentiram? Parece que vai explode. E quando ele vem, aí ele já atacou todo o seu organismo e já deu um boom no seu cérebro, porque aí você fica só pensando naquilo. E aí quando você fica desse jeito, aí nós temos quem? O item anterior, os inimigos desencarnados. Porque aí facilita, porque nós desestabilizamos todinho o nosso organismo e todinha a nossa parte espiritual. Aí os inimigos desencarnados acham facilidade e vêm e ajudam mais, né, a aumentar esse clima. Tanto é que às vezes uma fechada no trânsito acaba numa morte, né? Pelo orgulho. Quem que é fulano para vir me fechar? Né? Quem que é fulano para fazer isso? Então, o nosso orgulho é motivo de escândalo, né? Nosso orgulho é o maior motivo de escândalo que existe no mundo. As guerras, todas as guerras, todas as inimizades, tudo parte da onde? Do orgulho, da vaidade, da prepotência. Então, Jesus sabia o que ele estava falando, né? E aí nós vamos aqui. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhai mais de 2000. Dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Ele foi bem claro, né? Moisés veio, falou para nós assim, ó, olho por olho, dente por dente. Você faz, você leva, né? E aí Jesus, com seu amor,
veio e mostrou para nós que não é assim. Moisés falou isso lá numa época em que eles tinham necessidade disso. Mas aí Jesus falou assim, não, essa lei nós vamos substituir com muitas vantagens, né? Que é a lei do amor. Então, é muito interessante quando a gente para pensar em tudo isso no nosso dia a dia, né? Quando nós estamos em casa, um filho que não faz aquilo que a gente acha que ele deve fazer, tá? Então, quando nós nos achamos dono da verdade absoluta, é por orgulho, não é? Olha, mas eu faço tudo pelos meus filhos. Eu faço. Está fazendo pelos seus filhos? Ou está fazendo por você mesmo? Por quê? Porque você quer manter eles presos a você, tá? E o amor é o amor você ensinar e dar liberdade para o outro caminhar, que é uma coisa que a gente ainda não tem muito, vamos dizer assim, que a gente ainda não consegue fazer. É o amor, a gente ensina e deixa o outro caminhar e assumir as próprias responsabilidades, tá? E isso não é só com o filho, não é só com o marido, é em tudo, tá? Porque quando eu estou lá no meu trabalho, eu também ajo assim. Eu também acho que o outro, às vezes eu até dou pitaco na vida do outro. Até dou pitaco lá, o outro vem, fulano, não sei o quê. Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E assim a gente vai fazendo, vivendo, sem nos questionar se é isso mesmo. Então, olha aqui o que o Evangelho nos diz. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, né? Eu sou eu sei tudo, né? E eu comando, né? Que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra. O que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Então ele diz que quando a gente age assim, a gente está lá no raso. Está lá no raso. Nós estamos exaltando as nossas paixões. Então, parece complicado, mas na verdade o que a gente precisa é começar a se auto-policiar, né? Eu ouvi uma frase, eu vou ver se eu consigo transmitir ela aqui na sua essência, que fala assim: a verdadeira liberdade é quando você sabe até onde você pode ir e o que você pode fazer. Não é você fazer tudo o que você quiser, não. É você entender até onde você pode ir e realmente se segurar. Não, daqui eu não posso. Essa é a liberdade. Não é você fazer tudo o que você quer, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa mesmo sempre pensar em revidar quando alguém nos faz alguma coisa, né? Aí a gente precisa parar e pensar. O revide, como eu já disse, só faz mal a nós mesmos. Então eu estou sendo um pouco, vamos usar uma palavra assim aqui, né? Um pouco
pouco, né? Quer dizer, eu não estou sendo inteligente. Eu não estou sendo inteligente. A gente não é inteligente quando a gente age assim, né? Aí a gente tem que perguntar, mas e aí? Eu não posso me defender? Deixo todo mundo fazer o que quer? Né? Parece. Não, né? Então vou deixar todo mundo fazer o que quer, vou virar, né? Mas Jesus, ele sabia como nós éramos. Ele não nos veda a defesa, né? Ele não nos tira a defesa. Ele diz assim, ó: eu tenho todo o direito de me defender, mas não de ofender e de fazer mal ao outro. Eu não quero que o outro faça para mim, então eu vou me defender, eu vou usar estratégias me defendendo. Mas não vou revidar, não vou ter ódio, nem rancor, né? E não vou falar assim, eu vou me vingar, Deus vai me ajudar. A gente ouve muito isso, né? Se Deus quiser, eu vou fazer isso para fulano. Puxa, gente, né? Então, ele não nos tirou o direito de nos defender. Até porque ninguém vai entregar o pescoço para o outro cortar. Né? Sem mais nem menos. Eu posso me defender, eu não posso odiar, eu não posso revidar, né? E de preferência, se eu conseguir, eu devo perdoar, né? E, se possível, auxiliar o outro ainda, né? Então, mas a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, né? Aí, o Rossano, ele fala uma coisa assim bem interessante, né? Ele fala assim, que quando eu não perdoo, é como se eu carregasse uma marmita podre o tempo todo comigo. E que quando eu lembrasse daquilo, eu abrisse a marmita e sentisse todo aquele odor novamente, né? Então, gente, perdoar é você se libertar. E as pessoas não compreendem, a gente não compreende, tá? Que nós só nos libertamos se nós nos livrarmos de todos esses sentimentos que a gente traz, né? E a gente não se liberta de uma hora para outra, não. Não é assim, não vou fazer mais, né? Não, isso você tem que ter disciplina, você tem que ter foco, você tem que saber que você quer trabalhar aqueles problemas em si para você conseguir superar, senão você não consegue, né? Não é assim, fulano fez mal para mim, acabou, esqueci. Ninguém faz isso. A não ser quem já está, né? Que nem o Chico, que falava assim, antes eu ser, né, oprimido do que eu ser o opressor, né? Eu não estou nesse nível ainda, né? Mas a gente precisa começar a compreender e a trabalhar isso em nós. Devagar, caminhando, mas sempre caminhando para frente, né? Caminhando devagar, mas sempre, né? Então, esses sentimentos a gente precisa realmente começar a trabalhar em nós, né? Aí, nessa passagem, a gente pode entender bastante que existem dois extremos, dois sentimentos extremos, um negativo e um positivo, né? Então, o negativo é o orgulho. O sentimento negativo é o orgulho. E o positivo é o perdão. Então, ele trabalha com esses dois extremos aqui nessa passagem, né? Então, o interessante é eu começar a compreender em mim
sentimentos, o positivo e o negativo, porque eu tenho eles dentro de mim. Eu ainda não estou aqui no mundo de provas e expiações. Eu ainda sou um ser extremamente com sentimentos negativos e sentimentos positivos. Tá? Então, o negativo, o orgulho, da onde nasce a vaidade, a prepotência e tudo mais, e o positivo, que aí a gente pode falar que é o amor, da onde nasce o perdão, né? a compaixão. Aí vem todos aqueles sentimentos bons. Então, de um se origina tudo que é ruim e do outro se origina tudo que é bom. E nós temos esses dois sentimentos brigando dentro de nós. Porque uma hora é o bom, outra hora é o ruim, e assim nós vamos. Só que a gente precisa passar a entender isso em nós. Sabe? Nesse momento onde eu posso estourar, meu orgulho vir totalmente à tona, eu posso refletir. Esse sentimento não é bom, esse sentimento é um negativo. Embora eu não consiga me libertar dele, então eu vou trabalhar um pouquinho aqui para melhorar. Hoje, nisso aqui. E assim a gente vai trabalhando os dois para que o amor, que é o sentimento em excelência, que nós viemos para este mundo aprender, ele se sobressaia. E assim a gente vai diminuindo aos poucos os sentimentos negativos. Então, quando Jesus traz para nós que a gente deve dar a outra face, ele quer dizer isso. Que a gente precisa, nós temos, vamos pôr aí assim uma face, né, do amor e do orgulho, né? Nós podemos pôr isso, né? Então, se a face do orgulho foi atingida, a gente dá a face do amor. A gente precisa disso, a gente precisa aprender isso. Mas a gente precisa entender que isso leva tempo, esforço, disciplina e conhecer a si mesmo. Tá? Não é uma coisa rápida de se fazer. Por isso que a gente já veio tantas vezes para a Terra. E vamos continuar vindo até que possamos aprender. Né? E eu acho que então era isso que a gente tinha para entender um pouquinho. Né? É lógico que isso é muito mais profundo, é muito mais delicado, né? Mas são sentimentos que nós precisamos começar a trabalhar e a compreender. Né? A hora que é o orgulho, a hora que é a vaidade, a hora que é a prepotência, como eu faço para que isso diminua, né? Com um aprendizado do amor. E é isso que Jesus, em todo o seu caminhar aqui pela terra, quis nos mostrar. Sempre que o amor cobre multidão de pecados. E esses pecados não são os pecados, somos nós mesmos, as nossas opções. Isso que são os pecados, as nossas más opções.